Convite e a hesitação. O envelope chegou por WhatsApp. Convite digital, aqueles com animação de fogos de artifício e uma foto do Rafael sorrindo, camisa polo, óculos de sol na cabeça. 35 anos. Churrasco na casa de campo. Sábado, 15 horas. Contamos com você, tio. Olhei para a tela do celular e depois para a janela do meu apartamento. Mesmo prédio há 42 anos. Mesma vista para a rua arborizada do bairro, que já foi periferia e agora chamam de charmoso. O interfone ainda tem aquele ruído metálico quando toca. O elevador range no terceiro andar. Eu conheço cada som desse lugar. Respondi com joinha e estarei lá. Não tinha motivo para recusar. Rafael era bom garoto, sempre foi. Educado, trabalhador, médico ortopedista bem-sucedido, casado há 7 anos com a Mariana, aquela moça bonita de família tradicional. 2 filhos pequenos. Casa de campo comprada há 3 anos, nas redondezas de Itatiba. Meu irmão Cláudio, pai do Rafael, provavelmente organizou tudo. Ele gosta dessas coisas. Eventos, reuniões de família, churrascos grandes com gente que ele conheceu no Rotary Club. Ele sempre foi o sociável, o bem-sucedido, o que deu certo na família. Eu sou o Ernesto, o tio solteirão, o que mora no apartamento velho, o que dirige um Corsa 2004 cinza que funciona perfeitamente, obrigado. O que se aposentou cedo como funcionário público do Tribunal de Justiça, nível médio, depois de 35 anos carimbando protocolos e organizando processos. Minha esposa, Lúcia, morreu em 2011. Câncer de mama. Foi rápido demais. Depois disso, nunca mais pensei em casar. Não por tristeza dramática. Com o tempo a dor vira apenas silêncio. Mas porque aprendi que algumas companhias são únicas. Aprendi também que solidão e estar sozinho são coisas diferentes. A família nunca entendeu isso. Para eles, eu não refiz minha vida. Eu não quis crescer profissionalmente. Eu nunca tive ambição. Sempre com aquele tom de pena educada, aquele sorriso torto que significa coitado. Mas fazer o quê? Guardei o celular no bolso e fui até a estante. Peguei o álbum de fotografias antigas. Lúcia e eu no casamento, 1984. Ela de vestido branco simples, eu de terno alugado. Felizes, magros, jovens, sem saber de nada. Passei o dedo pela foto como se pudesse tocar naquele tempo. Depois fui até a gaveta da escrivaninha. Lá no fundo, dentro de uma pasta plástica transparente, 3 recibos amarelados e uma caderneta bancária antiga. Documentos que nunca mostrei para ninguém. Evidências de conversas que nunca tive. Provas de uma versão da história que não foi contada. Voltei para a sala, sentei no sofá que a Lúcia escolheu há 20 anos, liguei a televisão sem prestar atenção. Imaginei o churrasco. A casa bonita, o gramado, a piscina de borda infinita, os carros importados enfileirados, as pessoas de roupa cara fingindo casualidade. Imaginei também as piadas, as indiretas, o tratamento gentil que esconde desprezo. Desliguei a TV e fui preparar café. Café forte, sem açúcar, no bule esmaltado que minha mãe me deu quando me casei. Bebi devagar, olhando pela janela para a tarde que começava a dourar as copas das árvores. Já tinha vivido isso antes. Aniversário do Cláudio, 5 anos atrás. Formatura da Beatriz, sobrinha mais velha, 4 anos atrás. Sempre a mesma dinâmica, sempre o mesmo roteiro silencioso. Eles falavam de viagens para a Europa, de investimentos, de carros novos, de reformas. Eu ouvia. Eles perguntavam com aquela curiosidade falsa se eu não queria aproveitar mais a aposentadoria. Eu sorria. Dizia que estava bem. E estava. Minha vida era exatamente como eu queria. Acordava sem despertador. Lia jornal na padaria da esquina. Caminhava no parque. Visitava a Lúcia no cemitério toda quarta-feira. Jogava dominó com os amigos do prédio nas tardes de quinta. Via os netos do vizinho crescerem, observava a cidade mudar, mas para eles isso não era vida, era desistência. Terminei o café e lavei a xícara, olhei no espelho do corredor, cabelo grisalho penteado para o lado,
rugas ao redor dos olhos que contam histórias de sol e sorriso, barba feita, camisa xadrez passada, calça jeans sem marca, mas limpa, sapato de couro puído, mas engraxado. Eu não era o homem que eles imaginavam quando olhavam para mim. Eu sabia disso. Eles viam fracasso, eu via escolhas, eles viam pobreza, eu via liberdade, eles viam solidão, eu via paz. Peguei a chave do carro e a carteira. Dentro dela, além dos documentos, um papelzinho dobrado com 3 números escritos à caneta. 180 mil, 95 mil, 45 mil. 3 valores que mudaram 3 vidas. 3 segredos que eu carregava como quem carrega pedras no bolso. Pesadas, mas invisíveis. Olhei para o convite uma última vez. Rafael sorrindo naquela foto. Ele não sabia de nada. Cláudio também não. Ou fingiam não saber, que às vezes dá no mesmo. Respirei fundo, calcei o sapato, peguei as chaves do Corsa e então me lembrei de algo que o Cláudio havia dito no último Natal, entre uma cerveja e outra. A gente sempre cuidou de você, mano. Você sabe disso, né? A chegada e o contraste. O GPS me trouxe por estradas secundárias até o condomínio fechado. Portaria com cancela eletrônica, guarita de vidro, segurança de uniforme cinza que conferiu meu nome na lista e apontou. Lote 47, senhor. Siga pela avenida principal, terceira à direita. As casas eram grandes. Não mansões ostensivas, mas aquele tipo de construção moderna, minimalista, com muito vidro e madeira clara. Jardins impecáveis, muros baixos. Carros estacionados nas garagens abertas como troféus em exposição. Quando cheguei no lote 47, já havia pelo menos 15 carros. SUVs importadas, sedãs alemães, uma picape branca enorme que parecia ter saído da concessionária naquela manhã. E o meu Corsa cinza 2004, que entrou naquela fileira como um primo pobre na foto de casamento. Desliguei o motor. Fiquei alguns segundos olhando pela janela. A casa tinha 2 andares, fachada de pedra natural, janelas do chão ao teto, uma varanda ampla com móveis de área externa que custavam mais que meu sofá inteiro. Nos fundos dava para ver a piscina, aquelas de borda infinita, com deck de madeira e espreguiçadeiras brancas. Havia gente espalhada pelo gramado, homens de bermuda e camisa de linho. Mulheres de vestido leve e óculos escuros de grife. Crianças correndo com sorvete na mão. Som ambiente tocando alguma playlist de churrasco gourmet. Abri a porta do carro. O calor de outubro me atingiu como uma parede. Peguei a garrafa de vinho que havia comprado, um tinto nacional, bom, mas nada extravagante, e caminhei até a entrada. Rafael me viu primeiro. Tio Ernesto. Ele veio até mim, sorriso largo, abraço apertado. Cheirava a perfume importado e ambição realizada. Que bom que você veio. Achei que ia inventar uma desculpa, como sempre. Não costumo faltar a compromissos, respondi entregando o vinho. Obrigado, tio. Ele olhou o rótulo com educação profissional. Vou guardar aqui com os outros. Cláudio apareceu logo atrás, barrigudo, bronzeado, bermuda bege e camisa polo azul marinho. Mano, ele me abraçou com aquela força exagerada de quem quer demonstrar afeto em público. Você veio no Corsinha? Vim. Ainda funciona esse treco? Funciona. Ele riu. As pessoas ao redor riram também, como se eu tivesse contado uma piada. Um dia eu te arrumo um carro decente, viu? Cláudio deu um tapinha no meu ombro. Deixa eu te apresentar o pessoal. Ele me levou até um grupo perto da churrasqueira. Amigos do Rafael, colegas de trabalho, alguns primos distantes que eu não via há anos. Apertos de mão, sorrisos cordiais, olhares rápidos que me avaliavam da cabeça aos pés e chegavam a uma conclusão silenciosa. Esse é meu irmão, o Ernesto, Cláudio anunciava. Funcionário público aposentado. Viveu a vida inteira no mesmo apartamento. Nunca quis sair da zona de conforto. Sabe como é? Risadas educadas. Peguei uma cerveja no isopor, lata gelada, condensação escorrendo pelos dedos. Fui até uma cadeira de plástico perto da churrasqueira.
longe o suficiente para não atrapalhar, perto o suficiente para não parecer antissocial. Sentei e observei. Mariana, esposa do Rafael, usava um vestido de linho branco que provavelmente custava o salário de 2 semanas de um trabalhador médio. Ela conversava com outras mulheres, todas segurando taças de vinho, todas rindo daquela risada performática de quem está sendo observada. Os homens discutiam investimentos, ações, fundos imobiliários. Um deles, de bermuda xadrez e óculos espelhados, gesticulava explicando como havia triplicado o patrimônio em 2 anos. As crianças brincavam na piscina. A churrasqueira soltava fumaça perfumada, picanha, linguiça, fraldinha. O churrasqueiro, contratado, não um tio fazendo favor, virava as carnes com precisão técnica. Beatriz, a sobrinha mais velha, passou por mim carregando uma travessa de salada. Oi, tio, tudo bem? Tudo, Bia. Você veio sozinho? Vim. Ela fez aquela expressão de pena gentil. Você devia arrumar alguém, tio. Ficar sozinho não faz bem. Eu não estou sozinho, respondi. Eu estou só. Ela não entendeu a diferença. Sorriu e seguiu. Tomei um gole de cerveja. A espuma amarga desceu gelada pela garganta. Cláudio estava agora no centro de um círculo, contando alguma história. As pessoas riam. Ele sempre soube entreter, sempre soube ocupar espaço. Olhei ao redor e percebi o que aquilo tudo era. Um teatro, uma demonstração cuidadosa de sucesso. Cada detalhe, a casa, os carros, as roupas, as conversas, era uma peça de um roteiro que dizia: nós conseguimos. E eu era o contra-exemplo, a prova viva de que podia ter sido diferente. O alerta ambulante do que acontece quando você não persegue mais, quando não compete, quando apenas existe. Eles precisavam de mim ali, não porque gostavam da minha companhia, mas porque eu os fazia sentir melhor sobre eles mesmos. Rafael se aproximou com um prato cheio e sentou ao meu lado. Tio, posso te fazer uma pergunta? Pode. Você se arrepende? De quê? De não ter, sabe, feito mais, crescido mais, aproveitado mais. Olhei para ele, aquele rosto jovem, bem cuidado, confiante. Olhei para a casa atrás dele, para os convidados, para a piscina onde seus filhos brincavam. Não, respondi. Eu fiz exatamente o que quis. Ele assentiu sem entender e voltou para os convidados. Terminei a cerveja e esmaguei a latinha vazia. Eles me olhavam como quem olha uma relíquia que não se joga fora por educação. O churrasco e as piadas. A carne começou a sair da churrasqueira por volta das 4 da tarde. O churrasqueiro anunciava cada corte como se apresentasse obras de arte. Picanha ao ponto, pessoal. Fraldinha sangrando. Linguiça artesanal. As pessoas se levantaram com pratos na mão, fila organizada, conversas animadas. Eu esperei, sempre espero. Quando a fila diminuiu, me levantei e peguei minha porção. Picanha, um pouco de vinagrete, farofa simples. Voltei para a mesma cadeira. Cláudio se aproximou com o prato cheio e uma cerveja na outra mão. Mano, vem sentar aqui com a gente na mesa. Ele apontou para uma mesa grande debaixo de uma pérgola de madeira, onde já estavam sentados Rafael, Mariana, Beatriz e alguns dos amigos mais próximos. Estou bem aqui. Para com isso, véi. Você sempre fica isolado. Vem. Não era um convite. Era uma ordem disfarçada de gentileza. Levantei e segui. A mesa tinha toalha xadrez, jarras de caipirinha, travessas de acompanhamentos. Sentei numa ponta. Comecei a comer em silêncio. A carne estava boa, macia, bem temperada. Mastigava devagar, observando. Tio Ernesto, começou Rafael. Você ainda mora naquele apartamento perto do Largo das Flores? Moro. Quantos anos já mesmo? 42. Mariana arregalou os olhos. 42 anos no mesmo lugar? Meu Deus, eu não consigo imaginar. É confortável, respondi. Conheço os vizinhos, o prédio é sólido. Não vejo motivo para sair. Cláudio soltou uma risada.
Sólido é um jeito bonito de falar velho, né, mano? Ele olhou para os outros. O prédio dele foi construído nos anos 1970. Não tem nem garagem coberta direito. Risadas educadas. Mas o importante é que ele gosta, né? Disse Mariana, com aquele tom que as pessoas usam quando querem parecer compreensivas, mas estão apenas sendo condescendentes. Beatriz entrou na conversa. Tio, você nunca pensou em vender e comprar algo menor, mais moderno? Com o dinheiro de um apartamento antigo desses, você consegue um estúdio novo em algum bairro bacana. Não preciso de estúdio novo, respondi. Meu apartamento tem 2 quartos, sala, cozinha, é tudo que preciso. Rafael tomou um gole de caipirinha. E o carro, tio? Aquele Corsa ainda aguenta? Aguenta. Quantos quilômetros? 180 mil. Assovios de surpresa ao redor da mesa. Meu Deus, tio, disse um dos amigos do Rafael, um sujeito de óculos Ray-Ban e camisa de marca. Com todo respeito, mas não dá medo de pegar a estrada com um carro desses? Não, faço manutenção regular. O carro funciona perfeitamente. Cláudio se inclinou para a frente. Mano, sério, quando você vai se dar um presente? Comprar um carro novo, fazer uma viagem, sei lá. Você tem aposentadoria, deve ter uma graninha guardada. Aproveita! Eu aproveito do meu jeito. Mas qual jeito? Insistiu Beatriz. Você não viaja, não sai, não faz nada, vive que nem eremita. Eu vivo, respondi calmamente. Só não faço questão de provar isso para ninguém. Silêncio constrangido. Cláudio encheu meu copo de caipirinha. Não leva para o lado pessoal, mano. A gente só se preocupa. Você é da família. A gente quer ver você bem. Eu estou bem, mas poderia estar melhor, ele insistiu. Poderia ter aproveitado mais a vida, viajado, conhecido gente nova depois que a Lúcia morreu, feito diferente. Mastiguei devagar um pedaço de picanha, engoli, bebi um gole de caipirinha. Fazer diferente de quê? Sei lá, do que você fez. Você sempre foi muito parado, muito na sua. Nunca quis crescer no trabalho, nunca quis mais. Talvez eu já tivesse o suficiente. Mariana suspirou. Tio, com todo carinho, mas acho que o Cláudio tem razão. Você se conformou cedo demais, se acomodou. Rafael tentou suavizar. O que a Mariana quer dizer é que você tinha potencial para mais. Podia ter crescido no tribunal, virado chefe de cartório, algo assim. Eu não queria ser chefe de nada, respondi. Queria ir para casa às 5 e ter paz. As risadas vieram mais altas agora, genuínas, como se eu tivesse confessado uma fraqueza patética. Cláudio levantou o copo. Um brinde ao meu irmão mais velho, o homem mais tranquilo, mais simples, mais descomplicado que eu conheço. Todos ergueram os copos, brindaram, beberam. Eu também bebi. E quando abaixei o copo, olhei para cada um deles e pensei, simples, essa palavra sempre foi o disfarce perfeito, a narrativa do coitado. Depois do brinde, a mesa se dispersou. Alguns foram buscar sobremesa, outros voltaram para as cadeiras perto da piscina. Eu fiquei sentado, terminando a caipirinha, observando o movimento ao meu redor. Mariana foi até a cozinha e voltou com uma travessa de brigadeiros gourmet. Ela chamou algumas das outras mulheres e começaram a conversar perto da mesa. Eu estava a poucos metros, mas para elas era como se eu fosse invisível. A casa está linda, Mariana, disse uma delas, loira de cabelo liso e brincos dourados. Obrigada. A gente levou quase 1 ano reformando, mas valeu cada centavo. E o Rafael, tão jovem e já tão bem-sucedido. Mariana sorriu com aquele orgulho discreto que pessoas bem-sucedidas cultivam. Ele sempre foi esforçado, estudou muito e teve sorte de ter uma família que sempre apoiou. A cunhada do Cláudio, Sandra, se aproximou com uma taça de vinho na mão. Verdade, o Cláudio sempre foi muito presente. Sempre ajudou todo mundo da família. Mariana assentiu. O Rafael conta sempre, como o pai ajudou ele a passar na faculdade, como incentivou, como deu suporte. Eu continuei comendo brigadeiro. Elas não sabiam que eu estava ouvindo, ou sabiam e não se importavam.
E o cunhado? Perguntou a loira, olhando discretamente na minha direção. O irmão do Cláudio. Ele é... diferente, né? Sandra soltou uma risada baixa. O Ernesto? Ai, coitado. Ele sempre foi o irmão mais quieto, mais parado, nunca teve muita ambição. Ele é viúvo, né? É. A Lúcia morreu faz tempo já, mais de 10 anos. Ele nunca mais quis ninguém. Que triste. Pois é. E mora naquele apartamento velho, dirige aquele carro que parece que vai desmontar a qualquer hora. A gente sempre fala para o Cláudio ajudar ele, mas o Ernesto é orgulhoso, não aceita. Mariana tomou um gole de vinho. O Rafael me contou que o tio se aposentou cedo, nunca quis subir na carreira. Exatamente, continuou Sandra. Ele sempre foi assim, sem muita garra. Mas o Cláudio sempre cuidou, sempre deu uma força, ajudou ele a se aposentar direitinho com os papéis certos. Deu dinheiro algumas vezes quando o Ernesto estava apertado. Engoliu o último pedaço do brigadeiro. A família é assim, né? Disse a loira. A gente cuida de quem precisa. Sim, concordou Mariana. O Cláudio sempre diz isso. Que família é sobre cuidar um do outro? Ele é muito generoso. Eu me levantei devagar, coloquei o prato vazio na mesa. Elas olharam para mim, meio assustadas, como se tivessem esquecido que eu estava ali. Com licença, disse, e caminhei em direção ao banheiro. Entrei, fechei a porta, lavei o rosto na pia. A água fria escorreu pelo rosto, pingou no colarinho da camisa. Olhei no espelho. Cabelo grisalho molhado, olhos cansados, rugas profundas. Respirei fundo. Eles tinham reescrito minha história, e eu era figurante na versão deles. Memórias silenciosas. Sentei no vaso sanitário com a tampa fechada. Precisava de alguns minutos longe do barulho, das risadas, das mentiras educadas. Fechei os olhos, e as memórias vieram. 22 anos atrás. Eu estava no apartamento, era uma terça-feira à noite assistindo o jornal. O interfone tocou. Era o Cláudio. Voz tensa, rápida. Preciso falar com você. É urgente. Ele subiu, entrou. Sentou no sofá da sala com a cabeça entre as mãos. Estou afundado, mano. O negócio dele, uma distribuidora de materiais de construção, estava quebrado. Fornecedores cobrando, banco ameaçando tomar tudo, funcionários sem receber. Ele havia apostado numa expansão grande demais, rápida demais, e agora estava pagando o preço. Quanto? Perguntei. 95 mil. Se eu não pagar até sexta, vou perder tudo. A empresa, a casa, tudo. Eu tinha esse dinheiro. Tinha economizado por anos. Funcionário público ganha pouco, mas ganha sempre. E eu nunca gastei muito. Não tinha vícios caros. Não viajava para fora. Não trocava de carro. O dinheiro foi se acumulando, quieto, numa poupança que eu nem olhava. Eu empresto, falei. Cláudio ergueu a cabeça. Sério? Sério. Mas você vai devolver. Vou, mano. Juro. Assim que o negócio estabilizar, eu devolvo tudo, com juros, com o que você quiser. Fui até o banco na quinta-feira. Saquei 95 mil reais. Entreguei para ele na sexta de manhã. Ele chorou, me abraçou, prometeu que nunca ia esquecer, nunca devolveu, nunca falou mais no assunto. O negócio estabilizou, cresceu, ele comprou casa maior, carro importado, viagens para o exterior. E o dinheiro que salvou tudo isso continuou sendo meu segredo. Abri os olhos, olhei para o teto do banheiro, mancha de umidade no canto, luz amarelada. Outra memória. Rafael tinha acabado de passar no vestibular para medicina, universidade particular, caríssima. Mensalidade de R$ 3.500, 6 anos de curso, mais de R$ 200 mil no total. A família comemorou. Churrasco na casa do Cláudio. Rafael radiante, futuro brilhante pela frente. Mas eu via a preocupação nos olhos do meu irmão. Ele não tinha como pagar. O negócio ia bem, mas não tão bem, e tinha as outras despesas, as outras filhas para cuidar. 2 semanas depois recebi um telefonema. Cláudio, voz embargada. Mano, não sei o que fazer.
O Rafael passou, mas eu não consigo pagar a faculdade. Vou ter que pedir para ele desistir. Fazer faculdade pública, esperar mais um ano. Não precisa, falei. Como assim? Eu pago. Silêncio. Você tá maluco? Não, eu pago. Mas você não conta para ninguém, nem para o Rafael. A gente cria uma bolsa falsa, um programa de auxílio, qualquer coisa, mas ninguém sabe que fui eu. Por quê, mano? Porque não quero que ele se sinta devedor. Quero que ele estude tranquilo, achando que conseguiu por mérito. Cláudio concordou. Criamos a história da bolsa parcial que Rafael teria conseguido. Eu depositava o dinheiro numa conta que o Cláudio administrava. Rafael estudou 6 anos, achando que tinha sido agraciado por um programa social da universidade. R$ 180 mil. Todo o meu fundo de aposentadoria, investido no futuro de um sobrinho que nunca soube. Levantei, lavei o rosto de novo, sequei com a toalha. Mais uma memória. Rafael tinha se casado com a Mariana. Ela engravidou logo no primeiro ano. Ele trabalhava como ortopedista em 2 hospitais, ganhava bem, mas ainda estava começando. Eles queriam comprar uma casa. Encontraram essa, a de campo. Precisavam de entrada. 45 mil. Cláudio ligou. Mano, você tem uma grana guardada? O Rafael precisa de ajuda com a casa. Tenho. Você empresta? Dou, como presente de casamento. Sério? Sério. Mas dessa vez, eu quero que seja anônimo também. Diz que você deu. Por quê? Porque eu não preciso de agradecimento. Você precisa de reconhecimento. Ele aceitou. Depositei o dinheiro. Rafael e Mariana compraram a casa. Todo mundo agradeceu o Cláudio. Ele recebeu os parabéns, os abraços, o título de pai generoso. E agora eu estava aqui, nessa mesma casa, sendo tratado como o coitado que a família sempre ajudou. Abri a porta do banheiro. O churrasco continuava lá fora. Risadas, música, crianças gritando na piscina. E agora eu era o coitado que eles ajudavam. O silêncio estratégico e a gota d'água. Voltei para a área externa. O sol estava mais baixo agora, dourado, quente. As sombras das árvores se alongavam pelo gramado. O cheiro de carne na brasa tinha dado lugar ao cheiro de café e sobremesa. Sentei na mesma cadeira de plástico. Peguei outra cerveja no isopor. A lata estava tão gelada que queimava os dedos. Rafael subiu num banquinho improvisado perto da churrasqueira. Bateu uma faca no copo para chamar a atenção. Pessoal, por favor, queria agradecer a presença de todo mundo aqui hoje. Os convidados se aproximaram, formando um semicírculo. Mariana segurava os filhos pela mão. Beatriz filmava com o celular. Cláudio estava de pé ao lado do filho, peito estufado, sorriso orgulhoso. 35 anos, continuou Rafael. Parece pouco, mas quando olho para trás, vejo quanto caminho andei, quanto conquistei. E nada disso teria sido possível sem a minha família. Aplausos. Quero agradecer à minha esposa, Mariana, pelo apoio incondicional, aos meus filhos, por me fazerem querer ser melhor todo dia, às minhas irmãs, pela parceria, e especialmente ao meu pai. Ele olhou para Cláudio. Os dois se abraçaram, palmas mais altas. Pai, você sempre foi meu exemplo. Sempre me ensinou o valor do trabalho, da honestidade, da perseverança. Você me ajudou quando eu mais precisei. Pagou minha faculdade, me incentivou, acreditou em mim quando nem eu acreditava. Eu apertei a latinha de cerveja. O alumínio cedeu com um estalo abafado. Você sempre foi generoso com todos, com a família inteira. Eu queria te agradecer publicamente. Você é o homem que eu quero ser. Cláudio limpou uma lágrima. Filho, você já é. Mais abraços. Mariana chorava. Beatriz continuava filmando. Os convidados aplaudiam de pé. Então Cláudio pegou o microfone improvisado, um celular conectado a uma caixinha Bluetooth. Já que estamos aqui, deixa eu falar também. Ele pigarreou. Eu sempre fui um homem de família. Sempre acreditei que a gente cresce quando ajuda quem está do nosso lado. Rafael, você é prova disso.
Você aproveitou as oportunidades que a vida te deu. Você lutou. Você venceu. Ele olhou para as irmãs do Rafael. Minhas filhas também. Todas formadas, todas trabalhando, todas bem encaminhadas. Eu me orgulho de ter dado uma base sólida para vocês. Pausa dramática. Ele tomou um gole de cerveja. E eu também quero aproveitar para falar do meu irmão, o Ernesto. Cláudio apontou para mim. Todos os olhares se viraram. Meu irmão mais velho. Ele sempre foi mais quieto, mais na dele. Nunca quis muito barulho, nunca correu atrás de muito. Silêncio. Mas ele é parte da nossa família. E a gente sempre cuidou dele, sempre deu apoio, sempre esteve por perto quando ele precisou. Porque é isso que família faz, né? A gente não abandona ninguém. Ele ergueu a cerveja. Um brinde ao Ernesto, ao irmão mais velho, que sempre foi mais parado, mais simples, mas que a gente ama do mesmo jeito. Todos ergueram os copos. Saúde, eu não ergui o meu. Apenas olhei para o Cláudio. Ele sorriu para mim. Aquele sorriso bonachão, de irmão mais novo bem-sucedido que se sente generoso. Eu bebi a cerveja. Toda. Num gole só. Amassei a latinha. O sol batia forte. Suor escorrendo pela têmpora. Coração batendo forte. Não de raiva. De clareza. Eu esperei ele terminar de receber os parabéns. Então levantei. A revelação controlada. Caminhei até onde Cláudio estava. Passei por grupos de convidados que conversavam animados. Peguei o celular que ele usava como microfone. Licença, falei. Queria falar uma coisa também. Cláudio piscou, surpreso. Claro, mano, fala. Liguei o microfone. O som saiu pela caixinha. As conversas pararam. Todo mundo olhou para mim. Rafael estava perto da churrasqueira, copo na mão, sorriso no rosto. Rafael, comecei, voz firme, calma. Parabéns pelos 35 anos, pelos 10 anos de formado, pela casa linda, pelos filhos, por tudo que você conquistou. Ele acenou. Obrigado, tio. Você lembra como conseguiu pagar a faculdade? Silêncio. O sorriso dele vacilou. Lembro, bolsa parcial. Consegui no segundo semestre. Não, não conseguiu. Ele olhou para o pai. Cláudio estava pálido. Não existiu bolsa. Eu paguei todos os semestres, 6 anos, 180 mil reais no total. O silêncio agora era absoluto. Nem as crianças faziam barulho. Rafael abriu a boca, fechou, abriu de novo. Como assim? Seu pai me ligou em 2007. Disse que não tinha como pagar a faculdade, que você ia ter que desistir. Eu ofereci pagar, mas pedi para ninguém saber. Criei a história da bolsa para você não se sentir devedor, para você estudar tranquilo. Mariana soltou o copo. Bateu no gramado, derramou vinho na grama. Rafael olhou para Cláudio. Pai. Cláudio não respondeu. Apenas olhava para o chão. Eu virei para o meu irmão. Cláudio, você lembra de 2003, quando seu negócio estava afundando? Ele fechou os olhos. Você veio no meu apartamento chorando, disse que ia perder tudo. Precisava de 95 mil reais até sexta-feira, ou o banco ia tomar a distribuidora. Eu te emprestei. Você disse que ia devolver assim que estabilizasse. Minha voz estava firme, sem raiva, apenas factual. Você nunca devolveu. Nunca falou mais no assunto. Usou meu dinheiro para salvar o negócio. Cresceu, prospero, comprou casa nova, carro importado e reescreveu a história como se tivesse feito tudo sozinho. Ele abriu os olhos. Estavam cheios de lágrimas. E essa casa? Eu apontei para a construção atrás de nós. Essa casa linda, onde estamos agora. Rafael, você e Mariana precisavam de entrada em 2012. 45 mil reais. Quem você acha que deu? Rafael estava branco. O pai disse que era presente dele. Era meu. Eu dei para o Cláudio dar para vocês, porque ele precisava desse reconhecimento, dessa imagem de pai generoso, e eu não precisava de nada. Olhei ao redor, para os convidados imóveis, para Sandra, boca aberta, para Beatriz,
celular ainda na mão, filmando tudo. Para Mariana, segurando os filhos. 320 mil reais. Esse é o total que eu investi nessa família. Sem cobrar. Sem exigir reconhecimento. Sem esperar nada de volta. Virei para Cláudio. Mas ouvir você dizer que sempre me ajudou, que sempre cuidou de mim, que eu sou o irmão parado que a família ampara. Pausa. Isso eu não aceito. Desliguei o microfone. Coloquei no chão. O silêncio era tão profundo que eu podia ouvir a brisa nas árvores. E então, pela primeira vez em 20 anos, vi meu irmão chorar. Consequências e reações. Ninguém se moveu. O churrasco inteiro estava congelado. Crianças paradas na beirada da piscina, adultos com copos na mão, imóveis, até o vento parecia ter parado. Rafael foi o primeiro a reagir. Ele deu 2 passos à frente, cambaleante, como se tivesse levado um soco. Tio, eu não sabia. Eu sei. Por que você nunca contou? Porque não era sobre você me agradecer. Era sobre você estudar tranquilo, construir sua vida sem dívidas morais penduradas nas costas. Ele olhou para o pai. Pai, isso é verdade? Cláudio não conseguia falar, apenas assentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Mariana se aproximou, segurando o filho mais velho pela mão. Ela olhava para mim com uma mistura de choque e vergonha. Ernesto, nós não tínhamos ideia. Não tinham mesmo, porque o Cláudio construiu uma narrativa confortável, onde ele era o herói, e eu era o projeto de caridade. Beatriz largou o celular no chão. Veio até mim. Tio, desculpa. A gente sempre tratou você como coitado que não deu certo. Ela começou a chorar. Desculpa. Um dos amigos do Rafael, o de óculos Ray-Ban, pigarreou. Acho que a gente devia dar privacidade para a família. Ele começou a juntar suas coisas. Outros convidados fizeram o mesmo. Em 5 minutos, metade das pessoas tinha ido embora. Educadamente, silenciosamente, como ratos abandonando o navio. Só ficaram os mais próximos. Rafael, Mariana e os filhos. Beatriz e as outras irmãs. Sandra, alguns primos. Rafael se aproximou de mim. Tio, quanto? Quanto você gastou comigo? 180 mil, 6 anos de mensalidade. Ele passou a mão pelo rosto. Eu vou devolver, todo, com correção, com juros, com o que for justo. Não quero. Como não quer? Não quero o dinheiro de volta, nunca quis. Eu dei porque acreditava em você, porque você merecia aquela oportunidade. O dinheiro era meio, não era fim. Então, o que você quer? Olhei para ele. Depois para o Cláudio, que continuava chorando em silêncio. Depois, para todos ao redor. Quero a verdade de volta. Quero que vocês me vejam como eu sou, não como o coitado que não deu certo. Quero respeito, não pena. Quero ser lembrado pelo que fiz, não pelo que deixei de fazer. Sandra se aproximou do Cláudio, segurou o ombro dele. Cláudio, você precisa falar. Ele levantou a cabeça, olhos vermelhos, rosto molhado. Mano, eu me sinto tão pequeno. Por quê? Porque você sempre foi maior que eu, sempre foi mais generoso, mais sábio, mais tudo. E eu não aguentava. Não aguentava ser o irmão mais novo que devia tudo ao irmão mais velho. Ele enxugou o rosto com a manga da camisa. Quando você me salvou em 2003, eu prometi que ia devolver. Mas quando o negócio estabilizou, eu simplesmente fingi que não devia. Porque admitir que você me salvou era admitir que eu tinha fracassado. E eu não podia fracassar. Não podia ser menor que você. Cláudio olhou para o Rafael. E quando você passou em medicina, eu vi a chance de ser o pai herói. O pai que paga a faculdade cara, que investe no filho. Mas eu não tinha dinheiro. Você tinha. E eu usei. De novo. Rafael fechou os olhos. E quando você quis a casa, foi a mesma coisa. Eu queria ser o pai generoso, o sogro que impressiona. Então eu peguei seu dinheiro e coloquei meu nome em cima.
Cláudio caiu de joelhos na grama. Eu sou uma fraude, mano. Tudo que construí, tudo que sou, foi com seu dinheiro. E eu te paguei humilhando você, transformando você no fracassado, no coitado. Ele soluçou. Me desculpa, por favor, me desculpa. Eu olhei para ele, meu irmão mais novo, de joelhos no gramado, destruído. E então, pela primeira vez em 20 anos, vi meu irmão chorar. 4 dias depois, o interfone do meu apartamento tocou. Eram 10 da manhã de uma quarta-feira. Eu voltava do cemitério, da visita semanal à Lúcia. Quem é? Sou eu, mano. Deixa eu subir? Apertei o botão. Minutos depois, Cláudio bateu na porta. Quando abri, ele estava com os olhos inchados, barba por fazer, roupa amassada. Parecia não ter dormido há dias. Posso entrar? Fiz que sim com a cabeça. Ele entrou devagar, olhando ao redor como se visse o apartamento pela primeira vez. A sala simples, o sofá velho, a estante com livros e fotografias, a mesa de jantar onde eu tomava café sozinho todas as manhãs. Senta, falei apontando para o sofá. Ele sentou. Ficou alguns segundos em silêncio, mãos tremendo, olhos no chão. Eu não dormi direito desde sábado, começou. Não consigo comer, não consigo olhar na cara da Sandra, nem das crianças. Sentei na poltrona em frente a ele. Rafael veio me procurar no domingo, continuou Cláudio. Chorou igual criança. Disse que não consegue acreditar, que passou 10 anos achando que tinha conseguido a faculdade sozinho, que a vida inteira dele foi construída em cima de uma mentira. William enxugou o rosto com as costas da mão. E ele tem razão. Eu menti. Menti para ele, menti para todo mundo. E o pior, eu menti sobre você. Transformei você no fracassado, no irmão que não deu certo, e tudo isso para esconder que eu era o fracassado, que eu devia tudo a você. Cláudio, não, mano, deixa eu falar, por favor. Ele levantou a cabeça, os olhos vermelhos, cheios de lágrimas. Eu sempre tive inveja de você, desde criança. Você era o mais velho, o mais inteligente, o mais calmo. Eu era o barulhento, o impulsivo, o que precisava provar alguma coisa o tempo todo. Quando você se casou com a Lúcia, eu vi como vocês eram felizes. Felizes de verdade. Não aquela felicidade de vitrine. Felicidade simples, sólida. E eu quis ter isso. Ele respirou fundo. Mas eu nunca consegui. Eu sempre precisei de mais dinheiro, mais status, mais reconhecimento. E quando o negócio quase quebrou em 2003, eu me senti um lixo, um fracassado completo, e você me salvou. Você, o irmão parado, o sem ambição, me salvou. E eu não aguentei. Não aguentei dever a você. Então eu simplesmente apaguei isso da minha cabeça. Cláudio se levantou. Começou a caminhar pela sala. E quando você ofereceu pagar a faculdade do Rafael, eu vi a chance de finalmente ser o pai que eu queria ser. O pai que investe no filho. O pai generoso. Então, eu aceitei e transformei sua generosidade na minha. Ele parou na frente da estante. Olhou para a foto minha com a Lúcia. Você amava ela de verdade, né? Amava. E depois que ela morreu, você nunca mais quis ninguém. Não porque não conseguia, mas porque não precisava provar nada para ninguém. Você estava em paz. Ele virou para mim. Eu nunca tive paz, mano. Nunca. Sempre correndo atrás de alguma coisa. Sempre tentando impressionar alguém. E no fim, tudo que eu construí foi com seu dinheiro e sua humildade. Lágrimas escorriam pelo rosto dele. Me desculpa. Por favor. Me desculpa por ter roubado seu crédito. Por ter te transformado no coitado, por ter mentido, por tudo. Levantei da poltrona. Fui até ele. Eu te perdoo. Ele desabou. Abraçou-me forte, soluçando. Chorou como criança, como o irmão mais novo que sempre foi. Segurei ele. Deixei ele chorar. Depois de alguns minutos, ele se afastou. Enxugou o rosto. Respirou fundo. O que eu faço agora? Você conta a verdade. Para todo mundo. Para a Sandra, para as meninas, para os amigos. Você reescreve a narrativa, não para me glorificar, mas para ser honesto. Ele assentiu. E o dinheiro?
Os 320 mil. Eu vou devolver. Vou vender alguma coisa, vou... Não quero o dinheiro de volta. Como não? Eu não dei o dinheiro esperando retorno. Dei porque era o certo, porque vocês precisavam. Porque eu podia ajudar. O problema nunca foi o dinheiro, Cláudio. Foi a mentira. Foi você me transformar em personagem secundário da minha própria história. Ele abaixou a cabeça. Quero que você me veja como eu sou. Não como o irmão que fracassou, mas como o irmão que escolheu viver diferente, que escolheu paz em vez de status, que escolheu generosidade silenciosa em vez de reconhecimento público, e que merece respeito por isso. Cláudio ficou em silêncio por um longo tempo. Depois assentiu. Você é o homem mais digno que eu conheço, mano, e eu vou passar o resto da minha vida tentando ser pelo menos metade do que você é. Ele me abraçou de novo, mais calmo agora. Um abraço de irmãos, de verdade. Fiz café. Sentamos à mesa da cozinha. Conversamos por horas sobre a infância, sobre os pais, sobre escolhas que fizemos, sobre arrependimentos e lições, sobre como reconstruir o que foi quebrado. Quando ele foi embora, já era final da tarde. Sentei no sofá e olhei pela janela. A rua tranquila, as árvores balançando com o vento, o sol começando a se pôr, tingindo tudo de laranja e dourado. Rafael ligou na quinta-feira. Pediu para vir me visitar no sábado. Veio com a Mariana e os meninos. Trouxe flores, abraços, pedidos de desculpa. Os olhos dele estavam vermelhos, como se tivesse chorado muito. Tio, eu não sei nem o que dizer. Passei a vida inteira achando que tinha conseguido por mérito. E descubro que você pagou tudo. Você conseguiu por mérito, respondi. Você passou no vestibular, você estudou, você se formou, você se tornou médico. Eu só removi os obstáculos financeiros do caminho. O resto foi todo você. Ele balançou a cabeça. Não é a mesma coisa. É sim. Você acha que se eu tivesse pagado a faculdade de alguém sem talento, sem dedicação, ele teria se formado? O dinheiro abriu a porta, mas quem passou por ela foi você. Mariana segurou minha mão. Ernesto, a gente quer devolver todo o dinheiro. A gente vende a casa, a gente... Não quero o dinheiro de volta, repeti. Nunca quis. Quero construir uma relação nova com vocês, baseada em verdade, não em dívida. Rafael abraçou-me. Forte, demorado. Obrigado, tio, por tudo. Pela faculdade, pela generosidade, por ter me deixado crescer sem o peso de uma dívida impagável nas costas. E desculpa. Desculpa mesmo por ter te tratado com condescendência, por ter te olhado com pena. Está tudo bem. Vocês não sabiam. Mas devíamos ter percebido, devíamos ter te visto quem você realmente é. Beatriz mandou mensagem no mesmo dia. As outras sobrinhas também, todas pedindo desculpa, todas dizendo que não sabiam, todas querendo recomeçar. No domingo seguinte, Cláudio me ligou. Mano, vou fazer um almoço pequeno aqui em casa, só a família. Queria que você viesse e queria que você me deixasse contar a história certa, na frente de todo mundo. Fui. A casa estava diferente, menos ostentosa, mais acolhedora. Só a família mesmo, Cláudio, Sandra, as filhas, Rafael, Mariana, os netos. Depois do almoço, Cláudio pediu a palavra e contou tudo. Como eu havia salvado o negócio dele em 2003. Como eu havia pagado a faculdade do Rafael. Como eu havia dado a entrada da casa de campo. Contou chorando. Contou com vergonha. Mas contou com honestidade. Quando terminou, o silêncio foi profundo. Depois, Rafael se levantou e me abraçou. Obrigado, tio, por tudo. Beatriz também se levantou. Tio, você é incrível. A gente foi cego, mas agora a gente sabe e nunca mais vai esquecer. Sandra veio até mim. Ernesto, eu te pedi perdão na semana passada, mas quero pedir de novo, na frente de todos. Desculpa por ter espalhado aquela narrativa falsa, por ter te diminuído. Acenei que estava tudo bem. O almoço continuou.
Mas diferente. As pessoas me olhavam diferente, me ouviam diferente, me tratavam diferente, com respeito. Voltei para casa naquela noite com o coração leve, mais leve do que estava há anos. Sentei no sofá, liguei a TV, tomei café no bule esmaltado, olhei para a foto da Lúcia na estante. Consegui, amor, falei baixinho. Consegui manter a dignidade. E, no fim, a verdade veio à tona. Desliguei a TV, fui até a janela. A rua estava quieta, as luzes das casas acesas, algumas famílias jantando, outras assistindo televisão. Pensei em tudo que tinha acontecido, no churrasco, na humilhação, na revelação, na reconciliação. E percebi que aquilo tudo não tinha sido sobre dinheiro. Nunca foi. Foi sobre ser visto, sobre ser reconhecido, sobre ter a própria história contada corretamente. Durante 20 anos, eu deixei que contassem minha história errado. Por generosidade, por humildade, por não precisar de reconhecimento. Mas descobri que existe uma diferença entre não precisar de aplausos e aceitar ser diminuído. Uma coisa é viver em paz, longe dos holofotes. Outra é ser transformado em personagem de pena na narrativa dos outros. Voltei para o sofá. Peguei o álbum de fotos. Lúcia e eu em tantos momentos. Simples, felizes, completos. Ela teria ficado orgulhosa. Não da revelação dramática, mas da dignidade com que conduz tudo. Sem vingança, sem raiva. Apenas verdade. Fechei o álbum, apaguei as luzes, fui para a cama e dormi tranquilo. No fim, descobri que o maior luxo não é ter dinheiro, é ter a verdade do seu lado e a coragem de usá-la.